Você já viu um produto nascer com um defeito tão grande que parecia impossível virar sucesso? Agora imagina descobrir que o segredo do SSD, essa coisa que faz seu computador voar, não é uma tecnologia de escrita perfeita. É uma tecnologia de apagar. E não é apagar bonitinho, delicado, letra por letra. É apagar de um jeito bruto, em bloco, tipo demolição. E o mais absurdo, às vezes, o SSD precisa apagar um quarteirão inteiro só para mudar uma frase numa placa. Isso parecia defeito, mas virou feature. E virou a maior arma de velocidade dos últimos tempos. Antes do SSD dominar tudo, o mundo era governado por um som, o telec-telec invisível do HD. Você não ouvia o braço se mexendo, mas você sentia. Abrir um programa era o computador pedir licença para a mecânica. O disco girava, a cabeça procurava, o braço andava, parava, lia, voltava. O desempenho não era só quantos megas por segundo, era quanto tempo até achar a informação certa no lugar certo. E aí, quando a memória flash começou a aparecer como alternativa, parecia o final do HD. Sem partes móveis, acesso rápido, resistência a impacto, parecia o futuro em forma de chip. Só que a flash não veio com um caminho limpo. Veio com uma regra cruel, dessas que estragam o clima de qualquer festa. Você não pode simplesmente escrever por cima do que já existe. No HD, você reescreve um setor e pronto. Na flash, não. Na flash, para escrever de novo, você primeiro precisa apagar. E pior, você não apaga onde quiser, do tamanho que quiser. Você apaga em blocos grandes, do jeito que o silício manda. E aí nasce o drama. Como fazer algo que apaga grosso parecer algo que escreve fino? Aí entra o personagem mais injustiçado dessa história, o engenheiro de controladora. Não é o fundador carismático, não é o CEO de camisa preta. É o tipo de pessoa que ninguém sabe o nome, mas que decide se seu SSD vai ser um foguete ou um peso de papel. Ele olha para Nandi e vê um mundo que não combina com o jeito que sistemas operacionais pensam. O sistema operacional pensa em arquivos, pastas, pequenos pedaços, atualizações constantes, regravações. A Nandi pensa em páginas e blocos, e tem manias. Ela deixa você ler e escrever em páginas menores, mas obriga você a apagar em blocos muito maiores. É como se você tivesse um caderno em que dá para escrever linha por linha, mas o apagador só apaga a folha inteira. Quer trocar uma palavra? Você não apaga a palavra. Você copia o resto, apaga a folha, reescreve tudo de novo. E isso, se você fizer na hora errada, mata a performance. Só que o público não quer saber de física de transistores. O público quer clicar e abrir, quer instalar e rodar, quer salvar e pronto. Então a controladora vira uma espécie de tradutor diplomático, um negociador entre dois mundos que se odeiam. O mundo organizado do computador e o mundo bruto da memória flash. Se ela falhar, você vê travadinhas, quedas de velocidade, picos bizarros e aquela sensação de que o SSD ficou velho de repente. Se ela acerta, o SSD parece magia. E é aí que a história vira thriller, porque o apagar em bloco não é só limitação. É uma regra que obriga o SSD a ser inteligente o tempo inteiro. A grande sacada é que o SSD quase nunca escreve em cima do dado antigo. Quando você edita um arquivo, o SSD faz um truque de ilusionismo. Ele escreve a nova versão em um lugar limpo, em outro canto da memória, e deixa o lugar antigo marcado como velho. É como se você morasse numa biblioteca e, em vez de apagar uma frase do livro, você imprimisse um capítulo novo, colocasse numa prateleira diferente e deixasse um bilhete no catálogo dizendo: a versão válida é aquela ali. Esse catálogo é o coração do SSD e tem nome: FTL, Flash Translation Layer. É o mapa secreto que diz, a cada momento, onde está o dado verdadeiro. E aí vem o detalhe de bastidores que muda tudo. Com o tempo, esse método cria lixo útil espalhado pela memória. Um bloco pode ficar cheio de páginas antigas e algumas páginas ainda válidas. E aí o SSD tem uma decisão ingrata. Para limpar, ele precisa copiar as páginas válidas para outro lugar, reunir o que presta
e só então apagar o bloco inteiro. Esse processo é a faxina invisível, a tal Garbage Collection. E agora a analogia do quarteirão faz sentido. Às vezes você quer mudar uma casinha, mas a arquitetura da cidade te obriga a derrubar o quarteirão inteiro, reconstruir o que presta e só depois continuar a vida. Isso parece um defeito grotesco, mas vira feature quando você entende que se a controladora fizer essa faxina no momento certo, o SSD passa a sempre ter áreas limpas prontas e a escrita fica absurdamente rápida. A velocidade, então, não vem de escrever melhor, vem de apagar com estratégia. E aqui estoura o conflito real. O tipo de conflito que separa SSD bom de SSD barato demais para ser verdade. Quando o SSD está vazio, tudo é fácil. Tem muito espaço limpo, dá para gravar sem pensar. Mas quando o SSD começa a encher, o jogo vira. Porque cada gravação nova pode exigir uma faxina antes, e faxina custa tempo. E mais, essa faxina pode fazer o SSD escrever internamente muito mais do que você pediu. Você pede grave 1, o SSD acaba gravando grave 2, 3, 4 por causa de cópias e reorganizações. Esse fantasma tem nome: amplificação de escrita, write amplification. E aí você entende por que dois SSDs com a mesma capacidade e a mesma NAND podem ter vidas completamente diferentes. Um tem controladora e firmware, que evitam caos, fazem overprovisioning, uma reserva de espaço escondida para dar fôlego, equilibram desgaste com wear leveling, para não gastar sempre o mesmo canto da memória, e limpam blocos com antecedência. O outro empurra o problema com a barriga até o pior momento possível. No primeiro você sente consistência, no segundo você sente picos, um segundo está rápido, no outro parece que alguém puxou o freio de mão. E isso gerou uma guerra silenciosa, porque marketing gosta de número grande em caixa. Leitura sequencial, escrita sequencial, até X. Só que o mundo real é bagunçado. Arquivo pequeno, muitas gravações, sistema atualizando, navegador criando cache, jogo instalando patch, aplicativo salvando estado. E é nesse mundo bagunçado que o apagar em bloco decide se você vai amar o SSD ou xingar o computador. E tem uma parte quase política nessa história. O sistema operacional também precisou aprender a conversar com o SSD. Porque, para o SSD, nem sempre é óbvio o que virou lixo de verdade. Se você deletou um arquivo, o sistema operacional pode ter só escondido aquela área e dito "tá livre". Mas o SSD, por baixo, ainda acha que aquilo pode ser dado válido, porque ninguém avisou. Aí, ele fica segurando o lixo como se fosse coisa importante, o que aumenta a faxina e piora a amplificação de escrita. É aqui que entra um nome que parece pequeno, mas muda o jogo. Trim. Trim é o recado direto. Isso aqui não vale mais nada, pode considerar lixo sem dó. Quando esse recado existe e funciona bem, o SSD consegue planejar a limpeza com calma, manter blocos prontos e o apagar em bloco vira aliado. Quando não existe, o SSD vive no escuro, tentando adivinhar, e adivinhar em armazenamento é pedir para sofrer. Isso parecia defeito, mas virou feature de um ecossistema inteiro, onde hardware e software aprenderam a se ajudar. Agora, vamos para o impacto na vida real, porque esse apagar em bloco está dentro do seu dia a dia sem você perceber. No computador, ele é o motivo de você sentir o sistema leve. Não é só abrir mais rápido, é a sensação de que as pequenas coisas não travam. Abrir um menu, carregar um projeto, indexar arquivos, alternar programas. HD sofre em acesso aleatório, porque precisa mover peça. SSD sofre em escrita desorganizada, quando a faxina está atrasada. Então, o que você chama de "meu PC ficou lento", muitas vezes, é a cidade interna do SSD ficou cheia de entulho e precisa de reorganização. Em notebook, isso vira também bateria e silêncio. Menos tempo de espera, menos trabalho mecânico, menos consumo desperdiçado em procura. No celular, o apagar em bloco é ainda mais dramático porque celular vive no limite. App grava cache o tempo todo. Câmera dispara fotos e vídeos, atualização baixa e substitui arquivos,
mensageiro salva mídia. E o storage do celular, quando fica perto do cheio, entra exatamente na zona de risco do SSD. Pouca área limpa, mais faxina, mais amplificação de escrita. Você sente como o meu celular envelheceu. Mas muitas vezes o que envelheceu não é só o chip, é a margem, é o espaço livre, é a capacidade do sistema de fazer a faxina antes da festa ficar impossível. Um celular com folga parece novo por mais tempo. E isso é o apagar em bloco ditando a experiência. Em data centers, isso vira dinheiro e reputação. Banco de dados não quer só velocidade média. Ele teme o monstro dos picos de latência. Um pico de latência no SSD pode virar uma fila. Uma fila vira lentidão. Lentidão vira queda. E aí o apagar em bloco deixa de ser curiosidade e vira engenharia pesada. Controladoras com mais paralelismo, mais canais, mais inteligência de agendamento, mais cache e técnicas para manter a limpeza distribuída sem engasgar. Por isso que existe SSD de consumidor e SSD Enterprise, que por fora parecem iguais, mas por dentro são dois universos. Não é só durabilidade, é previsibilidade. É o SSD fazer a faxina sem te interromper, como se fosse um serviço de limpeza noturno que nunca falha. E em carros e dispositivos conectados, o apagar em bloco aparece onde ninguém espera. Atualização, telemetria, mapas, logs. O carro moderno grava muito. Se o sistema não cuida bem de desgaste e limpeza, você pode ter degradação, falhas ou comportamento estranho ao longo do tempo. E aí o defeito vira uma disciplina inteira, como projetar armazenamento que envelhece com dignidade. De novo, isso parecia defeito, mas virou feature quando a indústria transformou apagar em bloco em estratégia, não em acidente. Agora vem a parte que fecha o mistério. Por que apagar em bloco virou segredo de velocidade e não maldição? Porque apagar em bloco forçou o SSD a fazer algo que o HD não fazia: planejar o futuro. O SSD precisa sempre manter um estoque de espaço limpo, como uma cozinha que deixa ingredientes cortados antes do jantar. Se você vai cozinhar e toda vez precisa lavar a faca, limpar a tábua, achar os temperos, a comida atrasa. Se você prepara antes, o prato sai rápido. O SSD rápido é isso, preparação antecipada. A controladora escolhe momentos de baixa atividade para fazer garbage collection. Ela tenta alinhar escrita para ocupar páginas do jeito certo, para que blocos velhos fiquem fáceis de apagar depois. Ela espalha gravações para não matar uma área só. E ela usa caches e truques para mascarar a latência do apagar. E aqui entra um detalhe gostoso de bastidor. Muita controladora usa uma espécie de área premium, rápida como staging. Em vez de jogar tudo direto na NAND mais densa e lenta, ela passa primeiro por uma camada de escrita mais fácil de gerenciar e só depois reorganiza. Para o usuário, isso aparece como "Uau, que rápido!". Por trás, é o SSD ganhando tempo para fazer a faxina sem te interromper. É a mesma filosofia do "não vou reformar com gente dentro". Primeiro eu coloco você num lugar confortável, depois eu mexo na estrutura quando estiver vazio. Isso é o apagar em bloco sendo domado com logística. E por que isso é tão importante hoje? Porque a NAND moderna fica cada vez mais densa, guardando mais informação por célula. E isso costuma tornar operações mais delicadas e exigentes. Sem inteligência, o caos aumentaria. Então o apagar em bloco virou uma espécie de professor rígido. Ele obriga o SSD a ser um sistema sofisticado. Se você fizer certo, ganha desempenho. Se fizer errado, perde tudo. É por isso que, historicamente, o salto de SSD bom para SSD ótimo muitas vezes veio menos do chip em si e mais de firmware, algoritmos e gerenciamento de blocos. É literalmente o cérebro vencendo a força bruta. Moral final: tecnologia não avança só com materiais melhores. Às vezes avança porque um limite é tão irritante que cria uma escola de engenharia inteira ao redor dele. Apagar em bloco parece um retrocesso, porque é grosseiro, porque é tudo ou nada. Só que justamente por ser grosseiro, ele empurrou o SSD para um modelo que é quase filosófico. Nunca brigue com o passado.
Escreva o futuro em outro lugar e, quando der, limpe o passado com calma. O computador moderno roda nessa lógica em muitos lugares. Logs, bancos de dados, sistemas de arquivos, sincronização. O SSD é a versão física desse pensamento. Você não reescreve, você realoca. Você marca o velho como velho. Você limpa quando dá. Isso parecia defeito, mas virou feature. E virou a razão pela qual a experiência do dia a dia mudou tanto. Do boot rápido ao app que abre instantâneo. Do jogo que carrega em segundos ao servidor que responde sem engasgar. Então, da próxima vez que alguém disser SSD é rápido porque não tem peça móvel, você já tem a resposta completa. Ele é rápido porque, além de não ter peça móvel, ele aprendeu a transformar a coisa mais chata da flash, o apagar em bloco, numa coreografia perfeita de limpeza, mapa e previsão. O SSD não corre só porque tem pernas, ele corre porque arrumou a pista antes, e agora eu fecho do jeito que esse canal gosta. Isso parecia defeito, mas virou feature. Comenta aí. Qual tecnologia você usa todo dia sem saber quem criou?